Carlos Alberto da Veiga Sicupira, mais conhecido como Beto Sicupira. Autor da frase "custo é como unha, tem que cortar sempre", Carlos Alberto Sicupira nasceu no Rio de Janeiro em 1948, no dia 1 de maio, ou seja, no Dia Mundial do Trabalho. A data não poderia ser mais precisa. Beto, como é conhecido, começou a trabalhar ainda adolescente em um negócio de carros usados. Em 1973, foi contratado pelo Banco Garantia, lugar onde conheceu Marcel Telles e Jorge Paulo Lemann, com quem formaria uma das mais longevas e prolíficas sociedades do Brasil. Junto, o trio comandou o icônico Banco Garantia, transformou a Brahma na gigante global AB InBev e criou o 3G Capital, fundo que comprou as gigantes Burger King, Tim Hortons, Popeyes e Kraft Heinz. Esta em parceria com o mega bilionário da bolsa Warren Buffett. Assim como seu sócio, Sicupira é envolvido com filantropia também. Foi ele quem trouxe para o Brasil a Endeavor, uma organização internacional que apoia o empreendedorismo. Em 2000, criou a Fundação Brava, que investe em projetos de melhoria de gestão pública e de organizações sem fins lucrativos. É também um dos investidores da Fundação Estudar, entidade essa que oferece bolsa de estudos para estudantes talentosos nas melhores universidades do mundo. Com relação à sua família e sua formação, ele é filho de uma dona de casa e um funcionário público que fez carreira no Banco do Brasil e no Banco Central. Sicupira nasceu em 1948, carioca apaixonado pelo mar. Na adolescência, ele tinha a ideia fixa de entrar para a Marinha. Mas logo que começou a empreender, o oceano ficou em segundo plano, se transformando apenas em um hobby. Ainda assim, um hobby muito importante. Beto Sicupira tem 4 recordes mundiais e 6 brasileiros de pesca submarina, esporte esse que pratica com seus outros 2 sócios, Marcel Telles e Jorge Paulo Lemann. Muito antes de conhecê-los, Beto começou a trabalhar negociando carros usados ao lado de um amigo. Depois passou a revender calças jeans que comprava nos Estados Unidos. Tudo isso antes dos 17 anos, quando se emancipou dos pais para poder comprar uma carta patente de uma distribuidora de valores. Ele não havia nem começado ainda a faculdade. Já no curso de Administração de Empresas da UFRJ, Beto trocou novamente de ramo, vendeu a distribuidora de valores e se dedicou ao funcionalismo público, passando pelo Departamento Nacional de Estradas de Ferro, o Porto do Rio de Janeiro e o Serviço Federal de Processamento de Dados. A experiência serviu para que ele tivesse certeza que havia muita coisa para melhorar no serviço público e, principalmente, que ele não queria ser funcionário de ninguém. Aos 20 anos, Sicupira arrematou com um grupo de sócios uma segunda distribuidora de valores, onde ficou por 4 anos. No ano seguinte, graças à pesca submarina, Beto foi apresentado a Lemann, que na época tinha aproximadamente 30 anos. A empatia entre os companheiros de mar foi imediata, mas Sicupira recusou as propostas para entrar no Garantia, apesar da insistência do novo amigo. A parceria profissional só viria 4 anos depois, em 1973, quando Beto deixou o Banco Marine Maryland em Londres e topou entrar no Garantia, sem saber qual cargo ou salário que teria. Aspas. Não conversamos sobre o que eu ia fazer, quanto eu ia ganhar e se eu ia ser sócio. Simplesmente comecei, fecha aspas, disse Sicupira sobre a sua chegada na corretora. A chegada do Garantia, a cultura era bem diferente de qualquer outro banco ou corretora da época. A ausência de divisórias e salas individuais exigia trabalho conjunto e transparência, além de aumentar a informalidade no tratamento entre os funcionários, que promoviam trotes e brincadeiras, muitas vezes consideradas de mau gosto. Nesse ambiente, no começo de 1980, o Garantia tinha 6 sócios principais, o Jorge Paulo Lemann, Luiz César Fernandes, Fred Packard, Arcias Lutherbach, Beto Sicupira e Marcel Telles. Telles era o chefe da mesa de operações. Sicupira era líder de novos negócios. Passaram a crescer mais do que os outros sócios. Com a saída de Fernandes, um dos sócios fundadores, Sicupira e Marcel e Lemann formaram um trio que nunca mais se separaria.
Conhecido por ser duro no trato, para se ter uma ideia, ele é chamado de trator por alguns ex-colegas, Beto passava longe das brincadeiras do escritório e até hoje evita festas e confraternizações. No dia a dia, Sicupira não economiza palavrões ou murros numa mesa. Em 2017, durante um evento para a Endeavor, Lehman matou a charada sobre a relação do trio de sócios. Ele se definiu como quem gosta de inventar coisas. Definiu Teles como quem gosta de incentivar as pessoas e Beto como quem gosta de colocar ordem. Abre aspas. Ele é um militar, na realidade. Fecha aspas. No fim das contas, Sicupira não ficou tão longe do sonho de se tornar almirante. E a chance de colocar ordem em uma empresa surgiria em 1982, quando Garantia comprou a rede de lojas Americanas. No início da década de 1980, o caixa do Garantia estava cheio, mas Jorge Lehmann não queria distribuir o dinheiro em forma de bônus espetaculares aos funcionários da corretora. Lehmann decidiu investi-lo em alguma empresa. A companhia escolhida foi a rede de lojas Americanas, que havia acabado de estrear na Bolsa de Valores no Rio de Janeiro e, por sinal, vivia um declínio após a saída de seus fundadores. Na época, o valor de mercado da empresa não chegava a 30 milhões de dólares. Isso era menos da metade que a empresa tinha apenas em imóveis, que era avaliado em aproximadamente 100 milhões de dólares. O negócio não tinha como dar errado. Se não fosse possível reverter a queda da companhia, ao menos seria possível lucrar, obviamente, com as vendas dos imóveis. Uma experiência mal sucedida na Alpargatas mostrou a Lehmann que o empresário precisa assumir o controle de fato da companhia, realizando um choque de gestão. E ninguém menos para colocar ordem do que o tipo militar. E do trio de sócios da corretora, esse era o Beto. Uma empresa à beira da falência, com sérios problemas de gestão, seria uma oportunidade perfeita para o Beto. Ele se preparava para isso há alguns meses. Em 1981, o Garantia já comprava ações da rede de lojas Americanas e detinha o suficiente para assegurar um assento no conselho de administração. Beto passou a participar das reuniões de tênis, calça jeans, mochila e um caderno para anotar tudo o que ouvia, lia e conversava com funcionários e concorrentes. Em pouco tempo, ninguém entendia mais do negócio do que o próprio Sicupira. Quando começou a dar expediente no escritório das lojas Americanas, Beto levou um jovem executivo e auditor junto com ele. Seu plano era identificar quem eram os talentos da companhia e em quais setores ele poderia cortar custos. A mesma estratégia que seria seguida depois por Marcel Teles à frente da Brahma Cervejaria. Para Beto, não faltava onde cortar. Poucos meses após a sua chegada nas lojas Americanas, 6.500 pessoas foram desligadas, 40% dos funcionários. Ele também cancelou o plano da antiga administração de construir uma subsede na Barra da Tijuca com quadra de tênis e outras frivolidades, chamamos assim. A mudança mais polêmica foi no sistema de remuneração variável, que tinha metas tão fáceis de cumprir que os executivos recebiam bônus mesmo se o desempenho da empresa piorasse. Durante uma reunião pela manhã, um grupo de 35 executivos pleitou a volta do antigo sistema. Na volta do almoço, 32 deles não conseguiam mais entrar no prédio da empresa. Todos haviam sido demitidos. Uma série de reclamações trabalhistas surgiu desse episódio. Mas no Garantia não havia quem reclamasse das lojas Americanas. O banco tinha pagado 24 milhões de dólares por 70% da empresa. E 6 meses depois, investidores queriam pagar 20 milhões por apenas 20% da companhia. Ainda em 1982, após enviar cartas para os maiores varejistas do mundo, Beto recebeu um convite irrecusável de Sam Walton, nada mais nada menos que o fundador da rede de lojas Walmart. Esse convite era para conhecer de perto as operações da companhia nos Estados Unidos. Sicupira e Lehmann desembarcaram em Arkansas e foram recebidos pelo próprio Walton, vestido de maneira simples e dirigindo sua velha picape. A afinidade foi imediata. Com o mega empresário, Beto aprendeu a gastar sola de sapato, indo pessoalmente visitar lojas, as suas e as da concorrência. Os dois chegaram a ser presos por espionagem industrial. Além disso, Sicupira percebeu a importância de motivar os funcionários, mesmo que fosse preciso usar métodos poucos ortodoxos.
Inspirado em Walton, que dançou hula-hula em Wall Street para pagar uma promessa a seus colaboradores, o discreto Beto se vestiu de odalisca e dançou na Praça Mauá, no Rio, após seus funcionários baterem suas metas. Na década seguinte, Beto e Lem articulariam a vinda do Walmart para o Brasil, formando uma sociedade com Walton. Mas, como sócios minoritários, os brasileiros não controlavam o negócio. Assim, uma série de decisões equivocadas acabaram fazendo com que o Walmart demorasse anos até conseguir se firmar por aqui. A dupla não quis esperar e saiu da sociedade 3 anos depois do seu início. Beto ficou conhecido em sua história como o homem dos novos negócios no Garantia, porque sempre vivia em busca de novas oportunidades. E ele encontrou uma delas justamente dentro das lojas americanas. Em 1989, a varejista tinha 50 pontos de vendas próprios, que não melhoravam a avaliação da empresa no mercado e ainda mascavam a rentabilidade da companhia, já que não era necessário pagar aluguel. Então Beto criou a São Carlos Empreendimentos Imobiliários, uma empresa que nasceu sem a necessidade de nenhum investimento, ficando responsável por gerir os imóveis da varejista. Hoje ela tem um portfólio de mais de 3,5 bilhões de reais, dos quais menos de 10% são pontos de venda das lojas americanas. Ainda em 1989, o Garantia comprou a cervejaria Brahma. Marcel Telles foi enviado para a cervejaria para colocar em prática o mesmo choque de gestão que Beto tinha feito anos antes nas lojas americanas. Pouco tempo depois, em 1993, era o momento de mudar novamente. Beto transferiu a direção da rede de loja para o seu então braço direito e foi se dedicar à criação do GP Investimentos, ou Garantia Partners Investimentos, o primeiro fundo de private equity do Brasil. A ideia era repetir a velha receita da corretora: comprar empresas em dificuldades, melhorar seus resultados e revendê-las anos depois por um valor mais alto a outros investidores ou por meio de abertura de capital na bolsa de valores. Mas o novo fundo tinha um diferencial: enquanto a maioria dos fundos estrangeiros de private equity se envolvem apenas com os aspectos financeiros das empresas que adquirem, a proposta do GP era interferir diretamente na gestão, colocando literalmente a casa em ordem. Com esse argumento e os cases de sucesso das lojas americanas e da Brahma, Beto conseguiu levantar 400 milhões de dólares, além dos 100 milhões iniciais investidos pelos sócios do Garantia. Parece muito, mas o valor é baixo comparado aos mais de 5 bilhões de dólares que a GP investiu em mais de 50 empresas desde que foi criada. Com uma equipe pequena, eram apenas 6 pessoas no início, a estratégia de assumir o controle das empresas para tocar a operação e deu muito certo na LL, por exemplo, a América Latina Logística. Em 4 anos, a geração de caixa foi multiplicada por 18, e a empresa voltou a dar lucro. Mas, como em outros casos de sucesso, também veio um pouco a falta de foco. A GP passou a investir em muitas empresas ao mesmo tempo, sem ter gente suficiente e capaz de geri-las e promover os choques de gestão tão necessários. Em 2003, chegou o momento de Beto e seus 2 sócios abandonarem o barco. No ano seguinte, o trio criou o 3G, um fundo com o objetivo de investir em empresas de fora do Brasil. No mercado nacional, o trio já havia formado a Ambev, com a compra da Antártica pela Brahma em 1999 e agora olhava para fora. Enquanto a Ambev, que passou a ser o maior investimento dos 3, se expandia na fusão com a Interbrew, que deu origem à InBev em 2004 e comprava a Anheuser-Busch em 2008, criando a maior cervejaria do mundo, o 3G também dava agora seus largos passos. Primeiro, eles compraram por 4 bilhões de dólares o controle da rede Burger King em 2010. Anos depois, trouxeram para o portfólio a Restaurant Brands International, responsável pela operação da rede de cafeterias Tim Hortons e a rede de lanchonetes Popeyes. Mas foi em 2013 que o passo mais ambicioso no exterior começou a ser dado. O grupo comprou, em sociedade com o mega investidor Warren Buffett, a fabricante de alimentos Heinz e logo depois incorporou a Kraft Foods em uma fusão que pretendia replicar no setor alimentício o mesmo sucesso do cervejeiro. Mas dessa vez, a receita desandou.
As vendas e o lucro despencaram e a empresa passou a enfrentar processos movidos por acionistas. Como resultado, o 3G vendeu mais de 25 milhões de suas ações da Kraft Heinz, reduzindo em quase 10% sua participação na companhia. Para muitos analistas, parte da culpa pelo passo em falso se deve justamente à obsessão dos brasileiros por cortar tudo. Afinal, aspas, corte como unha, fecha aspas. E isso acabou levando também a pouca inovação em produtos. Mas a história do trio não acaba por aí. Beto, em particular, ajudou muitos outros empreendedores investindo em empresas como a Doutor Consulta, que oferece serviços médicos para a população de baixa renda, e também a startup Hypercubes, que produz nanosatélites com capacidade de medir a qualidade do solo. E aí, gostou da história do Beto Sicupira? Pois é, se você quiser saber mais um pouco sobre a história dele, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link de acesso que você pode ler o livro Sonho Grande. No livro Sonho Grande, você vai aprender um pouquinho mais e entender sobre a história não só da trajetória do Beto, como do Jorge Paulo Lema e também do Marcel Telles. Nesse livro também você aprende um pouco mais da cultura de resultados, meritocracia e partnership que eles tanto pregam mundo afora. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo algumas indicações de cursos que eu acho interessante vocês darem uma olhada. São cursos que falam sobre empreendedorismo, administração de empresa, marketing e negócios online e outros. Aproveito também para divulgar aqui também na descrição do vídeo o meu e-book. Aprenda a precificar os seus produtos e serviços. Clica ali, baixa ele aí, é gratuito, tá bom? Espero que tenham gostado. Esse aí foi mais um perfil de um empreendedor brasileiro aqui no canal. Até a próxima.